Tá chegando. Já já nós vamos aqui orar juntos. E antes eu tenho uma palavra muito especial. Deus tem dado palavras muito especiais, né? E Deus tem feito grandes coisas, né? Deus tem agido de uma forma especial, sabe? Havia uma expectativa sobre a vinda de Jesus. E se levantou um homem, João, o Batista, né, como um precursor, aquele que prepara o caminho, que preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, né? Hoje também nós estamos nessa geração que prepara o caminho para o retorno de Jesus, né? Mas tem uma coisa que é importante, que Deus estava enfatizando comigo, eu vou falar com você aqui. É uma liberação de Deus hoje sobre a sua vida, nessa palavra, e já nós vamos orar, Que poderoso, que especial você que está chegando. O interessante é que João Batista, ele estava no cárcere, ele estava numa prisão, então ele começou a enfrentar dúvidas, sobre Jesus. Se Jesus realmente era o Messias prometido, né? Então, os judeus tinham uma expectativa, eles esperavam o Messias político, né? Que ele ia libertar Israel do domínio romano, então eles tinham uma expectativa. Agora, o interessante é que quando João Batista, presta atenção no que eu vou te falar aqui, para você ver que os milagres são para hoje, né? Os milagres, escreve aqui, ó. Eu queria, se você puder, escreve aí. Os milagres são para hoje. Escreve assim, ó. O poder de Deus é para hoje. O poder de Deus transforma a vida de uma pessoa. Sabe? Você pode não concordar com os métodos que alguém opera para pregar o reino de Deus. Você pode não concordar, né, com a forma que alguém prega, ou alguém fala, né? É um direito seu. Agora, escuta bem, o que vai dizer se uma árvore realmente, né, ela dá um bom fruto, o que vai dizer sobre se algo é de Deus ou não, são os frutos, né? A Bíblia diz, pelos frutos as conhecereis. Então, tem pessoas que você não pode às vezes concordar com a forma delas pregarem ou agirem, né? Mas às vezes você não está olhando para o fruto. Nos frutos tem pessoas transformadas, amando Jesus, pessoas sendo curadas, né? Então, isso é muito importante. Agora, interessante, voltando aqui, que João Batista, ele estava numa prisão. Então, ele começou a enfrentar dúvidas sobre quem realmente era Jesus. Ele teve dúvidas naquele momento sobre Jesus, né? Se ele realmente era o Messias. Nós já vamos orar, que poderoso, que especial. E olha lá, e o que acontece é que a resposta de Jesus, ela mostra muito o poder de Deus que está disponível hoje, né? O poder do reino de Deus operando hoje. Jesus poderia ter respondido citando as promessas messiânicas, as promessas de Isaías. Ele poderia ter respondido, né, citando as Escrituras, mas não foi assim que Jesus respondeu, né? Olha a resposta de Jesus. Quando começou a ter dúvidas sobre quem ele era, ele mostrou que ele era realmente a importância dos milagres, do poder e da manifestação do reino de Deus aqui na terra. Quando um cego vê, quando o coxo anda, quando o leproso é purificado, quando o surdo ouve, quando os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho, o que é isso? É a demonstração do reino de Deus aqui na terra. Você vê? Então, os sinais, os milagres são necessários também para nós hoje, como representantes de Jesus aqui nessa terra. És tu mesmo o Cristo, o prometido, né? Então, João Batista, ele está preso e os discípulos de João, ele chamou 2 dos seus discípulos
enviou a Jesus dizendo: és tu aquele que há de vir ou esperamos outro? Né? Então, muitas pessoas hoje falam contra os milagres porque eles não entendem o propósito dos milagres. Né? O que eu tenho falado com você é que nós não procuramos os sinais, é os sinais que nos acompanham. Sabe? O que acontece? Muitas vezes as pessoas vêm me pedir uma oração, ou às vezes elas nem pedem oração, está lá no momento de adoração no culto, e aí Deus começa a operar com curas, com milagres, né? Às vezes quando eu vou orar por alguém, Deus dá uma visão, Deus dá alguma revelação, né? Deus mostra onde está a dor, Deus mostra a situação, né? Então isso tem acontecido por muitas vezes. Muitas vezes alguém vai pedir oração para quem está longe, e Deus começa a revelar o que está acontecendo com alguém que está a milhares de quilômetros distante, né? E ele falou: nossa, é isso mesmo que está acontecendo. Então, os sinais seguirão aos que creem. Então, presta atenção, nós não seguimos os sinais, mas os sinais é quem nos segue, né? Isso é muito importante. Então, muitas pessoas hoje falam contra os milagres, porque ou contra os sinais, ou na verdade não é nem contra. Eles, não, mas só estão falando de milagre, só de sinais. Não é falando, os sinais estão nos seguindo. Enquanto nós pregamos a palavra, anunciando Jesus, os sinais é para nos seguir, né? Nos seguir. Tem lugares que os sinais não acontecem. Por quê? Porque não creem, né? Agora, Jesus também fala de um tipo de pessoa que é necessário que aconteçam os sinais para que aquele tipo de pessoa, né, eles creiam em Jesus. Né? Lá em João, no capítulo 4, Jesus fala, se essas pessoas aqui, se eu não operar os sinais, eles não vão crer. Né? E aí João Batista, não estou falando de qualquer um, estou falando de João Batista, aquele que preparou o caminho, o precursor que prepara o caminho para a primeira vinda de Jesus. Ele está preso, ele começa a ter dúvidas a respeito de Jesus. E olha a resposta de Jesus. Jesus respondendo lhes disse: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Você está vendo? Jesus não quis fazer uma explicação a respeito das, apesar que isso também era uma promessa, né, desse poder. Agora, Jesus não quis dar uma explicação sobre as profecias, Jesus não quis ter uma argumentação, não. Jesus demonstrou poder, né? Jesus demonstrou poder. O apóstolo Paulo diz que a minha mensagem não consistiu em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas em demonstração do Espírito e de poder. Né? Uma das características de uma pessoa que não se desenvolve espiritualmente é que ele não consegue entender o propósito de Deus nos milagres. Né? O propósito que Deus tem em fazer milagres na vida de cada crente e ao mesmo tempo de fazer milagre na vida das pessoas. Não é verdade? Então, eu quero encorajar a você, não se escandalize pelo poder do evangelho estar em manifestação. Jesus falou, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Então, os milagres são para hoje, e existe um propósito nos milagres. Eu estava falando de Jesus, eu quero sempre falar sobre buscar o Senhor, eu quero falar de coisas assim, e aí Jesus me veio com esse versículo, és tu mesmo o Cristo ou esperamos outro? És tu aquele que há de vir ou esperamos outro? Né? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-lhe, és tu aquele que há de vir ou esperamos outro? E na mesma hora, curou muitos enfermos, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse, ide e anunciai a João o que tens visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho.
Você está vendo? Então, e bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. Então, hoje, nós precisamos entender que, que quando o milagre acontece, é o poder do céu na terra. Jesus orou, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, há um propósito em Jesus fazer milagres. A terra começa a experimentar um pedacinho de como as coisas vão funcionar no céu. No céu não tem doenças e enfermidades. Então, nós podemos começar a experimentar esse poder de curar. Câncer está sendo curado aqui nessa palavra agora. Câncer, tem pessoas sendo curadas de câncer. Tem pessoas que, ou você está aqui ao vivo, ou vai pegar gravado. Pessoas sendo curadas de câncer, vão testemunhar aqui. Vão testemunhar aqui. Vão testemunhar aqui curas de câncer. Jesus está curando aqui agora. Tem um poder sendo liberado aqui para curas sobrenaturais. Agora, presta atenção. Em muitos momentos, a pessoa fala, não, aqueles que eram para estar representando Jesus, aqueles que eram para estar preparando o caminho para a volta de Jesus, eles só estão trazendo uma mensagem explicada, uma mensagem, no máximo, persuasiva. E olha lá, mas não tem demonstração de poder. Aqueles que eram para estar sensíveis ao mover de Deus, aqueles que eram para ter ousadia, não estão tendo. Então que o Senhor nos ajude. Por quê? Porque é necessário sim os sinais, as manifestações. Por quê? No céu não tem doenças e enfermidades. No céu não tem demônio, não tem possessão, não tem opressão. Então, no céu não tem pobreza. Mesmo que aqui nesse mundo não vai ser 100%, por esses tempos agora, nos tempos que nós estamos vivendo, na era da igreja, na era da graça de Deus. Olha lá, mesmo que por enquanto esse mundo não seja totalmente perfeito, mas o poder do céu pode invadir a terra. Quando uma cura acontece, é chegado a vocês o reino de Deus. Quando alguém é liberto de espírito maligno, é chegado até vocês o reino de Deus. Porque o reino de Deus é algo espiritual. Ele habita em cada um que recebe a ele. Você vê? Então tem uma unção de poder, de autoridade, tem uma unção do reino celestial agora, sendo liberada sobre a sua vida. Sabe, o inimigo às vezes tenta de várias formas fazer você parar de crer que Deus é um Deus de milagres, que Deus é um Deus que transforma, Mas sabe, essa resposta de Jesus, ela nos mostra muita coisa. Jesus não veio com uma argumentação, mas Jesus demonstrou o poder. Ah, será que és tu mesmo aquele que há de vir? Tu és mesmo aquele Messias? Tu és mesmo o ungido de Deus? Jesus, ele não respondeu diretamente sim ou não. Não. Ele apontou para as obras do reino de Deus. Deixa eu ser claro com você e vamos orar. Em primeiro lugar, quando uma cura acontece, isso é demonstração do reino de Deus. Isso é uma obra do reino de Deus. Libertação é uma obra do reino de Deus. A transformação é uma obra do reino de Deus. E na verdade também Isaías em duas escrituras, olha que Deus está me trazendo aqui, como Deus é bom. Tem duas escrituras aqui que nós vamos ver isso acontecendo. Que o quê? O poder do céu deve ser manifestado na terra hoje. Você está vendo? Você que precisa de um milagre financeiro, eu falei, Deus, eu não vou falar mais de milagre financeiro por um bom tempo, porque eu quase não falo aqui, só falo quando Deus manda, Falo algumas vezes quando Deus manda, e toda vez acontece, É impressionante. Deus é muito bom, gente, Aí você vai ver que o Evangelho veio para restaurar tudo que foi perdido por causa do pecado. E sabe, existe cura na redenção em Cristo, existe libertação na redenção em Cristo, existe
existe proteção, existe prosperidade e salvação para a eternidade. Então, a palavra salvação no original, você não precisa nem ter uma revelação especial. É só você pegar a Bíblia Strong, né? Aí a revelação especial também é de extrema importância, né? Agora, Isaías 35, versículos 5 e 6, nós vamos ver dizendo: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão, né? Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, isso aqui não está falando só de uma cura, né, ou de algo espiritual. Os olhos espirituais vão ser abertos, né? Eu já estudei esse tipo de coisa, tem uma vertente de entendimento da palavra que eles falam isso. E também é isso, mas não é só isso. Jesus não abriu os olhos, sabe? Jesus não abriu os olhos daqueles cegos só espiritualmente, não. Eles foram realmente curados fisicamente. Ah, mas é uma questão de interpretação. Sai dessa. Essa interpretação está errada, né? É óbvio que Deus quer abrir os olhos espirituais, mas Ele também abre os olhos, né, físicos, sabe? Eu já tenho, para a glória de Deus, vivido muitos milagres, né? Ok. Mas eu creio em coisas maiores. Eu creio que Deus tem coisas a mais para nós. E alguns minutos aqui, eu estou falando pela segunda vez, Jesus falou para mim que vai curar pessoas de câncer aqui nessa oração. És tu mesmo Cristo, o Filho de Deus? Jesus não veio com uma resposta simples, sim ou não, e também não veio com uma resposta, eu vou aqui dar um embasamento para você, não. Jesus imediatamente, Ele curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Sabe? Jesus não falou, eu sou, ou não falou, não sou, não. Ele demonstrou o poder. Sabe? O Evangelho, ele consiste em demonstração de poder, né? Existem 5 ministérios. Você pode... eu gosto do ensino, viu, gente? Também. Me chamou, né? Eu sei do que Deus me chamou. E quando eu ensino a palavra ali que Deus está me revelando, ou algo ali mais profético, né? Porque está no meu chamado. Agora, o que eu quero falar com você assim, é que o ensino, né? Ele também tem que vir por uma inspiração de Deus. Você está ouvindo? E eu quero orar com você agora, porque Deus vai manifestar poder na sua vida. Talvez você está crendo por um milagre, o vento está batendo forte, crises estão chegando. João Batista aqui, ele estava numa crise, ele estava sem a esperança dele sendo abalada, uma desesperança, né? Quando às vezes Deus não age como você esperava, então você tem esse desafio. Mas sabe, quem tem raiz é diferente. Eu fico me perguntando às vezes, será que eu sou meio esquisito? Por quê? Porque eu passo várias situações, mas isso não me abala. O que mais me abala, sabe o que é? É quando no meu discernimento, eu não vou falar o que mais me abala, mas eu vou falar para você, o que é um grande desafio você ter discernimento espiritual algumas vezes. Porque você vê diferente, né? Olha aí. Então, João Batista estava em uma crise de esperança, ou uma crise de fé, né? Por quê? Porque ele estava preso. Ele falou, mas peraí, eu estou anunciando a chegada dele, preparando para a vinda dele, e agora aqui preso, né? Então, Deus, ele está operando sempre, mas nem sempre do jeito que nós queremos ou no tempo que nós esperamos. Agora, presta atenção, se você anda com Deus, até um desafio que você vai passar, Ele vai anunciar para você primeiro. Quem anda com Deus não fica enganado. Você está ouvindo isso?
Você está ouvindo isso? Se você anda com Deus, isso vai te proteger, né, de crises de fé. Por quê? Não fique enganado. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Aí as pessoas acham que é só uma palavra escrita, sem uma inspiração. Né? Não é bem assim. O que é? Quando nós estamos conectados, Deus começa a revelar para você a sua porção daquela temporada. Eu vou profetizar na sua vida. Deus vai liberar, Jesus vai liberar a porção que você precisa nessa temporada da sua vida. Deus vai liberar a porção que você precisa nessa temporada da sua vida. Sabe, eu algumas vezes eu me questionei e falei, Deus, mas toda vez que eu vou ministrar, a gente está lá adorando, está buscando a Jesus, aí de repente o Senhor me dá uma palavra de milagres, milagres acontecem, sobrenatural. Eu falei, será que eu estou errado com isso? Por quê? Aí vira rebuliço, né? Agora, sabe o que acontece? A verdade é que Jesus quer que as coisas sejam assim nesses últimos dias. João Batista estava preparando o caminho para a primeira vinda. E nós estamos preparando o caminho para a segunda vinda, para o retorno de Jesus. Você está ouvindo isso? Nós vamos orar e sinais vão acontecer. Eu declaro curas acontecendo agora. Eu declaro situações impossíveis acontecendo agora. Tudo aquilo que estava amarrado, seja desamarrado agora. Tem uma unção de Deus aqui. Tem uma unção profética aqui. Deus está desatando os nós. Deus está garantindo aqui que Ele vai operar, que Ele vai agir, que Ele está vendo. Ele está vendo essa situação. Chorabadacatarabaçu. Santo. Eu vi o Senhor dizendo aqui, pessoas que estão em uma crise de fé. Eu declaro o poder de Deus agora, destruindo toda a fortaleza espiritual. E essa palavra agora entra na sua vida. Essa palavra agora entra destruindo toda a fortaleza, destruindo a incredulidade. Deus é o Deus do impossível. O que Deus não fez na vida de ninguém, Ele vai fazer na sua vida. Deus vai fazer algo inédito na sua história. Deus vai fazer algo extraordinário. A sua vida será reconhecida por milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não cai no conto. Não posso falar isso. Cuidado com pessoas que falam, eu sou defesa do Evangelho, mas não está respondendo aqui como Jesus respondeu. Você é defesa do Evangelho? Cadê os sinais? Cadê os milagres? Entenda bem o que eu estou te falando. Eu te expliquei aqui antes. Nós não seguimos os sinais é que nos seguem. És tu mesmo aquele que há de vir e na mesma hora curou a muitos de enfermidades e de males e espíritos maus e lhe deu vista a muitos cegos. Você está ouvindo isso? E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Considere, eu não tenho nada pessoal, não sei, mas é que Deus está falando? Cuidado com as pessoas falando, eu estou defendendo o Evangelho. É defesa do Evangelho, né? Defesa do Evangelho. Mas nega a eficácia do poder de Deus, tanto para transformar, como para fazer milagres. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Jesus não veio respondendo, sabe? Não, Jesus respondeu com as manifestações de poder. Por quê? Porque as manifestações de poder, escuta o que eu estou te falando aqui, as manifestações de poder são obras do reino de Deus. Cura, libertação, né? Quando alguém é transformado, é o reino de Deus que chegou sobre a vida daquela pessoa, sabe? Se tem alguém aí duvidando do que Deus pode fazer, cuidado com esse pessoal da defesa do Evangelho. Eu estou defendendo, eu não estou falando de ninguém específico aqui. Eu vou defender o Evangelho.
Hoje em dia é só cura, milagres, sinais, libertação, transformação, sabe? Algumas vezes eu falei, Jesus, eu não quero mais falar de milagres, não teve jeito. Aí eu me aprofundei nele. Eu só quero falar de Jesus, eu não quero mais falar de milagre. Um tempo atrás, eu falei isso com Jesus. Quase que uma crise. Eu falei assim, mas toda vez... Aí eu mergulhei em Jesus. Sabe o que aconteceu? Os milagres aumentaram. Sabe o que aconteceu? Começou a vir mais revelação. Começou a vir mais poder de Deus. Porque eu falei, eu comecei buscando Jesus, eu quero continuar buscando Jesus. Aí eu percebi que eu nunca tinha parado de buscar Jesus. Por isso que os milagres nunca pararam. Por isso que as manifestações sobrenaturais nunca pararam. Por isso que as revelações nunca pararam. Por quê? Porque nós estamos conectados numa fonte. Estamos conectados na videira. Você pode não gostar, né, da forma que Deus usa alguém. Mas qual é o fruto? Tem transformação? Tem cura? Tem libertação? Né? Então, os milagres são para hoje. E os sinais vão seguir aos que creem. Os sinais vão seguir aos que creem. E tem pessoas também, tem um outro tipo. Se você é um discípulo, os sinais vão te seguir. Agora, tem um outro tipo de pessoas. Nós vamos orar agora. Que eles precisam dos sinais para crer. Muitas vezes eles vêm por um sinal, e depois se tornam um sinal em Cristo Jesus. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus? Deus está falando com alguém aqui, no particular, assim, ó. Falei, gente, voltou. Vamos orar. Se você tem um pedido de oração, coloca aí. Deus te pegou de surpresa hoje. Olha aí. Glória a Deus. Olha lá, vamos orar. Deus está fazendo milagres. Tem uma unção poderosa para curas sobrenaturais aqui. Curas poderosas estão entrando na sua vida, na sua casa, na sua família, sabe? Mais do que os sinais, nós devemos nos tornar o sinal. Eu declaro que você está criando raízes profundas em Cristo e você está se tornando o sinal, sabe? Eu declaro você firme na fé. Eu declaro você frutificando no Espírito. Eu declaro você resistindo às tempestades. Você não vai parar em meio às tempestades. Eu declaro maturidade espiritual chegando. A maturidade espiritual é não se deixar levar por qualquer ensino. Não. Tem alguns ensinos que estão errados. Porque não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. É simples. Você quer saber se o Evangelho está correto? Leia, vá lendo os 4 Evangelhos e veja o que Jesus fazia nos Evangelhos. Então, se tem alguém falando contra o poder, eu declaro cura agora, Adriana, em nome de Jesus, sobre o seu pescoço. Em nome de Jesus. Todo peso, todo mal, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Sabe? Eu declaro maturidade espiritual chegando, para você não ser guiado por qualquer ensino errado. Sabe? Eu declaro uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Eu declaro o amor pela palavra, paz no meio das dificuldades, sabe? Um tempo de obediência, de santidade, sabe? Você perseverando na sua caminhada com Jesus, sabe? E você se tornando uma influência, um testemunho vivo de Jesus aqui nessa terra, em nome de Jesus, sabe? Vai acontecer milagres na sua história aí, mas mais importante do que o milagre é você se tornar o milagre, você se tornar o sinal de Deus nessa terra e nessa geração. Lá no livro de Isaías, no capítulo 8, diz: eu e os meus filhos somos o próprio sinal de Deus para essa geração. Vamos orar agora. Se você tem algo impossível, eu quero agora as coisas grandes. Deus é um Deus de detalhes, Deus tem feito muitos detalhes na nossa vida, né? E Ele vai continuar fazendo, mas eu quero orar por coisas impossíveis, coisas grandes, sabe? Pensa naquilo que é algo impossível, uma enfermidade, alguém que você acha que não pode vir para Jesus, que você nunca imagina ela vindo para Jesus. Há uns anos atrás, Deus me deu a palavra que já tem cumprido. Eu falei, no nosso meio, pessoas que você nunca imaginou vão vir para Jesus. E as pessoas estão chegando. O Espírito Santo está convencendo, Deus está fazendo a obra, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Coloca aí um pedido de oração naquele modelo impossível.
Sabe, essa aqui nunca pode se converter. Numa visão natural não pode. Essa doença é impossível. Esse problema financeiro é muito impossível, né? Deus não pode mudar. Eu estava ontem em um lugar, para você ver como Deus é um Deus de milagres. E vamos orar agora. Eu cheguei no mercado ontem, né? Sabe aquele momento você não está querendo muito conversar, mas procure ser sempre, né, dar atenção, ser educado. Mas eu não estava muito querendo conversar, mas o Espírito Santo estava querendo que eu soubesse de alguma coisa. Aí eu fui conversar com um homem, e de repente um homem começou a me contar uma história. E ele falou assim: Jesus falou com um menino de 9, 10 anos, né? E falou para o menino: vai lá no mercado, você vai encontrar um homem ajoelhado e você vai orar por ele. E aquele menino chegou e liberou uma palavra, falando que dentro de 30 dias, Deus ia mudar a história daquele homem. Deus ia mudar a história daquele homem. Ele me contando ontem à tarde, ontem à tarde. Aí ele começou a me contar um trabalho já de muitos anos que ele queria sair e não conseguia sair. Então o patrão chamou ele e dispensou. Aí ele pegou aquele valor, né? Ele falou que ele estava pagando um aluguel muito alto, sobrava pouco dinheiro para ele. Para você ver como Deus opera. Tinha uma herança enroscada, com a palavra de Deus liberada através de uma criança. O chefe dele resolveu dispensar e pagar toda a indenização para ele, né? E uma herança foi liberada em menos de 30 dias. Você está vendo? Uma palavra de Deus. E a história mudou. Coisa que estava enroscada. Um cativeiro financeiro tremendo. Carro quebrado, um monte de coisa. Eu não valorizo isso, mas às vezes Deus me revela. Eu vou fazer o quê? Né? Então, o evangelho é para os que creem. Né? Aí ele começou a me falar. Chegou a providência, olha aí, ele comprou uma casa, né? O carro que estava quebrado consertou, né? E continuou trabalhando. Você vê aí? Em outro lugar agora, não é verdade? Então presta atenção, uma palavra muda a história, né? Eu vou liberar uma palavra aqui, coisas impossíveis estão acontecendo em seu favor. Fica posicionado em adoração. Sabe, tem pessoas que falam assim: acho que eu não vou pregar porque, e se não acontecer? Não, isso é espírito de incredulidade. É uma sabedoria disfarçada. É uma incredulidade disfarçada de sabedoria. Eu tomo cuidado em liberar as palavras, mas quando Deus dá a palavra, Ele se responsabiliza. Sabe? Eu não sou a favor também daquelas pessoas que, não vou falar isso, mas confie em Jesus, ande com Jesus. Você está ouvindo isso? Sabe, quando você fica sensível, Deus começa a liberar o que você precisa, Deus começa a direcionar o que você tem que fazer. Sabe, quando você fica sensível, a resposta, o agir de Deus vem sobre a sua vida. O nosso maior presente é o Espírito Santo. Isso é uma revelação. O Espírito Santo sabe como resolver cada situação. Mas o mais importante sobre o Espírito Santo é a sua comunhão com Ele. Ontem mesmo, eu estava andando em um lugar público também, né? E Deus começou a me comunicar coisas. Você está vendo? Você pode dizer amém? Você pode sim falar assim: eu me abro para uma comunicação espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar agora. Deus está fazendo milagres ao romper da manhã. Deus está te dando uma nova força, um novo vigor. E eu declaro amarras sendo quebradas. Fica na posição de adoração. Sabe? Então, é bom também ver se tem alguma brecha. Alguma brecha quer dizer alguma área da sua vida que está desalinhada com a vontade de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele é misericordioso. E Deus também tem uma coisa chamada graça. Só que essa graça, ela vem para te transformar, para nos
nos transformar, nos alinhar. Essa graça é o Espírito Santo às vezes te falando, tem essa área da sua vida que você precisa consertar, isso está errado, isso aí é um pecado. Tem um posicionamento seu que não está certo. Você está ouvindo isso? Então, Deus está confrontando pessoas aqui que você não está vigiando. Tem alguém aqui que não está vigiando e fica julgando as outras pessoas. Deus não te colocou como juiz de ninguém. Né? Às vezes as pessoas julgam por imaturidade espiritual, porque acha que... enfim. Agora, às vezes... Um barulho aqui, aí o pessoal assusta e sai da live. Olha aí. Voltou aí, né, gente? Então, às vezes julgam também por algo que não foi transformado do coração. Então, ore comigo agora para Jesus vir com esse alinhamento, o alinhamento necessário sobre a nossa vida. Vamos orar. Se você não colocou ainda, coloque eu tenho meu pedido de oração. Vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, assim como a sua palavra tem nos mostrado hoje, João Batista, sendo o precursor, que investiu a vida dele em preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele, quando preso, ele começou a enfrentar dúvidas sobre o Senhor, se realmente era o Messias prometido. Mas o Senhor tem nos mostrado hoje que a sua resposta não foi uma resposta simples, mas foi uma resposta poderosa, uma resposta de manifestações de poder. Pai, eu peço que o Senhor venha agora agir sobre a nossa vida, que nós venhamos a cada dia nos desenvolver, porque nós somos sinais. Nós somos sinais do Senhor nessa terra e nessa geração. Nós te louvamos, o Senhor é tão bom. O Senhor é um Deus que tem feito os detalhes, mas nós também estamos crendo que o Senhor é um Deus de coisas maiores, de coisas grandes. Porque o inimigo roubou muitas pessoas aqui de uma forma grande. O inimigo roubou muitas pessoas aqui de uma forma muito grande. Pessoas aqui tiveram grandes prejuízos. O Espírito Santo acabou de me dizer que tem alguém aqui no nosso meio que você teve grandes roubos, grandes perdas. Isso veio de raiz emocional, isso veio de ataques na mente, uma falta de estabilidade emocional. E Deus está falando, recuperações estão chegando. Deus está falando, tenha paciência. Deus está falando, tenha raízes profundas. Uma raiz profunda é uma firmeza na fé. Uma raiz profunda é uma resistência no momento da tempestade. Uma raiz profunda não se leva por qualquer ensino. Não se leva por qualquer ensino que muitas vezes está errado. Porque falam que é defesa do Evangelho, mas negam a eficácia do poder do Evangelho. Pai, no nome de Jesus, nós estamos orando agora. Crie raízes profundas sobre a vida de cada um que está aqui. Crer em milagres não é superficialidade, não. Crer em milagres é ser alguém do céu na terra. Crer em milagres é crer na obra do reino de Deus sobre essa terra e sobre essa geração, e não só crer, mas manifestar. Pai, obrigado porque o teu poder está se manifestando na nossa vida hoje. Pai, obrigado porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o ungido de Deus, a imagem visível do Deus invisível. Pai, obrigado porque o Senhor continua curando agora, continua libertando agora, continua transformando agora. Manifesta o teu poder agora. Destrua todas as cadeias, as fortalezas, os enganos da mente, espíritos de engano. Batam em retirada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se desenvolva. Sai para fora. Sai para fora. Sai para fora. Em nome de Jesus. Deus está tirando uma essência. Deus está tirando uma essência para fora. Será que Deus está falando comigo aqui? Tem alguém aqui que você tem raízes profundas em Jesus, mas está faltando ousadia para manifestar. É o tempo da manifestação.
Essa geração aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? A fé não se baseia no que você está vendo, mas naquilo que Deus já fez e naquilo que Deus já declarou. Você está ouvindo isso? A fé não está baseada no que vê, mas está baseada no que Deus fala, no que Deus já falou. Sabe? É o momento de você chamar aquelas promessas que Deus fez na sua vida à existência. É o momento de você se levantar dentro da sua casa, sabe? E começar a profetizar. Sabe? Eu declaro que está vindo inspirações, está vindo revelações. Profetizei conforme a ordem recebida. Deus vai te dar ordens do que você deve profetizar dentro da sua casa. Sabe? E esse ambiente vai mudar, sabe? Deus vai agir nesse lugar. A sua casa vai se tornar um pedacinho do céu na terra. Em nome de Jesus. Que poderoso, que especial. Pessoal, glória a Deus. Deus é bom. Qual que é essa live hoje? O Evangelho, ele é demonstração de poder. E esse poder está disponível para nós hoje. As minhas mãos estão pegando fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixe os testemunhos nos comentários, se vocês puderem. Nós vamos encerrar agora no chat, não vai dar, mas o comentário vai dar. Vai encorajar mais pessoas também. Para o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está vindo com inspirações. Libera palavras na sua casa. Libera palavras sobre a sua família. Você vai ver o que Deus vai fazer. Em nome de Jesus. Se você chegou depois, pega do começo. Deus vai fazer algo especial na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, estamos sempre aqui. 11 da noite, 5h30 da manhã. Os milagres são para hoje, é um bom tema. Eu vou colocar aqui. Olha lá. 11 da noite, 5h30 da manhã e às 6 da tarde. Essa semana, às 6 da tarde. Estou fazendo teste em alguns horários, E aí nós vamos comunicando aqui. Então voltamos com mais uma live, hein? Às 6 da tarde, 11 da noite, 5h30 da manhã e 6 da tarde. Você que chegou agora, Deus vai te pegar de surpresa. Pega do começo essa palavra, você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai fazer uma coisa poderosa através dessa palavra aqui na sua vida. Pega do começo, você que chegou depois. Até o nosso próximo encontro. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro, até lá. Glória a Deus. Ao romper da manhã, Deus está fazendo milagres.